Se ser crente for ser igual ao fulano, eu não quero ser crente nunca. Olá, o meu nome é Clara. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, no nosso tempo de devocional, eu vou compartilhar com você a importância sobre viver o que a gente prega. Gente, sempre que eu tenho a oportunidade, eu vou falar e vou continuar falando que a gente não pode ser crente só no culto de domingo, só na célula, só na reunião de oração. Não faz sentido, gente. A gente precisa viver uma vida cristã, uma vida de acordo com Cristo, todos os dias. E as pessoas precisam reconhecer isso. Para falar um pouco mais desse assunto, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 8. Então, no versículo 5, ele diz o seguinte: Felipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam as suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. E por isso houve grande alegria naquela cidade. Então vamos imaginar. Felipe chegou lá em Samaria e começou a falar: gente, presta atenção no que eu tô falando. Eu tenho boas novas. Cristo morreu por nós, o Messias já veio e tudo mais. E falou a história de Cristo, que ele morreu, que ele ressuscitou e tudo mais. E as pessoas aqui, tá, mais um. Vamos ouvir o que tem pra falar. Ele começou a falar. E na hora que ele começou a realizar sinais, as pessoas começaram a ouvir o que ele estava falando. Porque ele não estava só falando uma coisa, mas ele estava falando e estava fazendo. Os demônios estavam saindo das pessoas, as pessoas estavam sendo curadas, as pessoas estavam sendo transformadas de várias formas. Se a gente continua lendo o texto, a gente pode conhecer a história de um homem que chamava Simão, que era um feiticeiro ali da cidade. E ele era conhecido como o grande poder de Deus. Na verdade, não era poder de Deus nada, né, gente? Era feitiçaria. Mas as pessoas não tinham esse discernimento para entender o que era de Deus, o que não era, né? E aí, no final das contas, até Simão se converteu e foi batizado. Creu nas palavras de Felipe e foi batizado. E o que eu quero chamar a atenção para toda essa situação, gente? É que eu acho que até já comentei, mas eu quero reforçar. Que Felipe não só falava sobre as boas novas, mas Felipe demonstrava a verdade das boas novas. Isso não quer dizer que eu e você vamos sair por aí curando aleijados ou expulsando demônios. Isso pode acontecer? Com certeza. Mas a gente não pode viver preso a essa ideia que coisas sobrenaturais vão acontecer toda hora. Mas as coisas ordinárias do nosso dia a dia, do cotidiano, podem acontecer de forma diferente, a ponto de chamar a atenção das pessoas. E por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque eu já ouvi isso, né? Nossa, se ser crente é ser igual a fulano, eu não quero ser crente nunca. Por quê? Fulano diz que é crente, mas fulano é ansioso, fulano é reclamão, fulano tem pavio curto, é impaciente, briga por causa de qualquer coisa, não é comunicativo, você nunca sabe o que essa pessoa quer, o que essa pessoa tá precisando, o que essa pessoa tá sentindo em relação à situação, porque ela não se comunica, ou ela até tenta se comunicar, mas não consegue passar a mensagem dela. Esse fulano que se diz crente é irresponsável, é indiferente perante as situações fáceis, difíceis, né? Quando alguém tá precisando, ele não se movimenta. Então, é verdade. Se ser crente fosse igual a fulano, eu não quero ser crente nunca. Nós precisamos deixar com que o Cristo e o Evangelho convertam o nosso coração e a nossa mente, para a gente agir mais de acordo com Deus. Vamos lá fazer uma comparação dessas características que eu acabei de citar, que são características que não pertencem ao Senhor, com as características que pertencem ao Senhor e vão exemplificar muito bem o que é o Evangelho e como é o Cristo. Ser calmos e confiantes em Deus. Como eu falei, se você for ansioso, você vai estar exemplificando que o Evangelho é uma ansiedade, é uma incerteza. E o Evangelho não é incerteza. O Evangelho é certeza. Claro que vão ter situações que a gente vai ficar animado, que a gente vai ficar ansioso, que a gente vai ficar com expectativa. Mas se a gente viver com medo do amanhã, com medo das circunstâncias, com medo das coisas, isso não exemplifica o Evangelho. Devemos procurar ser solucionadores de problemas e não sermos reclamões. Claro que vão ter situações que vai te deixar frustrado, mas murmurar não pode ser uma opção. Nós podemos desabafar quando algo deixar a gente chateado e mexer com o nosso coração. A gente pode desabafar, mas sentar e ficar reclamando sobre uma situação não vai solucionar problema. E Cristo é um solucionador de problema. Cristo não é um reclamão. Ao invés de sermos pavio curto, nós precisamos ser pacientes. Gente, Cristo é muito paciente com a gente. Deus é muito paciente com a gente. Sejamos também pacientes com os outros, pacientes com as situações,
não é mesmo? A gente precisa mostrar que Cristo está disposto a respirar fundo e esperar. Nós precisamos ser comunicativos. Por que comunicativo? Porque quando eu explico alguma coisa, quando eu falo alguma coisa, existe clareza no que eu falo. As pessoas entendem o que eu falo. Não comunicativo é aquela pessoa que você nunca sabe o que ela tá sentindo, o que ela quer, e as coisas sempre dão errado porque você não tá entendendo nada. Deus é muito claro no que ele fala. Deus não tem meias palavras, Deus não volta atrás no que ele fala, entende? Então nós precisamos ser comunicativos e responsáveis. Isso é um dos atributos de Jesus. Jesus não era irresponsável. Tudo que ele fazia, ele programava e planejava muito bem. E eu também já vou puxar para a última característica, que é ser atencioso. Porque se você é irresponsável e indiferente, você não age como Cristo. Cristo é responsável e atencioso. Então ele presta atenção nas situações, ele programa as situações. Eu imagino que Cristo nunca chegaria e falaria assim: ai, gente, o que a gente pode fazer? Não, Cristo sabe o que tá fazendo. Cristo é atencioso, Cristo tem uma ideia, Cristo tem uma visão sistêmica. Então, assim, nós precisamos exercitar esses tipos de comportamento para que a gente possa se parecer mais com Cristo e exemplificar quem Cristo é. E para finalizar o vídeo, eu queria compartilhar com vocês um testemunho meu, que eu fiquei muito feliz. Falei, gente, eu preciso gravar esse vídeo e falar isso. Essa última semana eu tava no trabalho, eu escrevi esse roteiro aqui e fui trabalhar. E lá no trabalho, eu tava sentado conversando com a professora e ela disse assim: Clara, eu imagino que você é cristã, né? Pelo jeito que você fala, pelas coisas que você faz, eu imagino que você é cristã. E, gente, eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, eu preciso contar essas coisas lá no canal. Porque, olha só, realmente a gente se esforça pra ser todas essas coisas aqui que eu listei e as pessoas percebem. Como o Felipe. As pessoas perceberam que aquilo que ele falava era real e que aquilo realmente transformava vidas porque ele dava sinais. Nós precisamos ser como o Felipe. Dar sinais de Cristo e da beleza das boas novas em tudo que a gente faz. Eu sei que é difícil, sabe? Muitas vezes eu me esforço pra não reclamar, eu me esforço pra não falar mal, eu me esforço pra não ser indiferente, pra não ser irresponsável, pra ser mais paciente. E quando a gente se esforça e a gente vê os frutos do que a gente plantou, do esforço que a gente plantou pra ser mais como Cristo, é muito satisfatório. E eu queria compartilhar essa experiência que eu tive com vocês, porque realmente me instigou a ser mais parecida com Cristo e me deu mais fé pra continuar nesse caminho. E, gente, hoje eu vou ficando por aqui. E eram essas coisas que eu queria compartilhar com vocês. E se você gostou desse vídeo, eu vou te convidar a assistir outro vídeo meu, que é um vídeo sobre culto racional, que fala sobre exatamente glorificar a Deus nas coisas simples do dia. Se você ainda não entendeu o que é culto racional, dá uma chegadinha lá. Então, por hoje eu vou ficando por aqui e eu espero você nos próximos vídeos e em outros ainda que virão. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Eu tenho postado coisas quase todos os dias, tenho me esforçado para postar conteúdo para vocês e compartilhando com vocês, claro, né, as coisas que o Senhor tem falado comigo, tá? Clara_Cortes M. A gente se vê lá no Instagram também. Beijo!